Mas eu quero saber onde é que é a fila essa do perdão das bruxas, Ali. Tem muita gente na fila? Olha, tem muita gente na fila. O Vitorino... Não, porque eu queria um lugar para mim, não tem mais? Não, eu tenho medo de não conseguir ser atendida hoje. É que assim, ó, depende da bruxa, né? Assim, Ser atendida hoje. Depende da bruxa. Eu também não consegui ainda a minha ficha lá para a fila do pão. Mas brincadeiras à parte, é um assunto super interessante que vem tomando as manchetes, principalmente na Europa, nos últimos meses, por conta de um movimento que tem sido levantado em alguns países para obter um perdão histórico da caça às bruxas. Isso, claro, é um movimento que aconteceu fortemente na Europa. A gente talvez não tenha essa percepção aqui do quão impactante foi. O Brasil ainda nem existia, né, engatinhava. Houve depois uma transferência para a América Latina, mas o fato é que a partir do século XV, muitas mulheres denominadas bruxas passaram a ser julgadas, perseguidas e executadas. Os historiadores estimam que cerca de 100 mil pessoas durante esse período de 3 séculos, que foi do século XV ao século XVIII, tenham sido exterminadas. É muita gente se nós considerarmos a delimitação geográfica, quanto também a questão populacional à época. Mas, Ali, por que falando das bruxas agora, né? E não, eu até vou, já que tu fizesse uma pausa para a pergunta, por que elas eram chamadas de bruxas? Pois é, Nem então, todo mundo sabe. Aí é que tá. Essa é a grande questão. Como a história, a gente acaba olhando para ela depois que passa um tempo e muitas vezes revisitando, reanalisando alguns aspectos. E com o decorrer do tempo, o próprio posicionamento das bruxas, a gente sabe que houve, né, a questão toda da Inquisição, mas essa caracterização, essa construção que houve em cima das mulheres que tinham um saber das coisas da natureza. E naquele momento, a Igreja Católica era muito forte e tinha muito medo que o protestantismo e todas as outras vertentes pudessem... Bom, aí está aqui o Tiago depois para me corrigir se for o caso. Mas que pudessem atingir de alguma forma a força da Igreja Católica. Onde é que entram aí as mulheres? As mulheres, naturalmente, essa é a parte mais bonita, talvez, da questão, elas dominam essas coisas da natureza, né? O sagrado feminino é algo que vem, é inerente à mulher, e acabaram sendo elas aquelas mais perseguidas durante esse momento histórico. Beleza, até aí. A questão é que nos últimos anos, a partir principalmente de 2020, uma escocesa começou um movimento pedindo perdão pelas bruxas na Escócia. Só a Escócia matou 2.500 mulheres em 2 séculos de história. E agora, recentemente, em janeiro, a Catalunha também, o parlamento da Catalunha, concedeu um perdão histórico a 800 bruxas e tem feito essa revisitação da história seguindo países como Suíça, Noruega e também ali a Navarra, que é uma região da Espanha. Acontece que a ONU já destacou que ainda há mulheres perseguidas por bruxaria no mundo. Claro, não se trata mais dos países europeus, mas alguns países africanos, também a Tanzânia. Estima-se que só em uma década 22 mil mulheres foram executadas por bruxaria ou por lidar com o sobrenatural. Então, está havendo um movimento nesse sentido. A Arábia Saudita, gente, olha só, em 2009, criou a unidade anti-bruxaria. É uma coisa tão arcaica isso, tão medieval, que não pode continuar havendo, né? Então, existem esses movimentos, a gente já vê uma busca, assim como no Brasil teve a anistia, né, em algo muito mais recente, se tem buscado, de certa forma, uma anistia tardia a essas mulheres que foram mortas injustamente, no mínimo para limpar o nome da família. Muitas pessoas buscam, inclusive, para que seja, assim, em termos de nome familiar mesmo, mostrar que não, elas não deveriam ter sido julgadas. Esse movimento tende a crescer e outros países possivelmente devem também seguir nessa mesma linha. E, em paralelo, ações mais contundentes em relação às mulheres que ainda são mortas pelo fato de exercerem os seus poderes sobrenaturais neste mundo. A senhora sabe, dona Magda, eu seria um que, por exemplo, tenderia a fazer algum tipo de piada, né, a respeito do tema. Mas eu fico pensando o seguinte, a gente olha também sob o aspecto que a gente tem meio literário de bruxa, né?
E aí fica imaginando aquela figura com aquele chapéu E tal, com aquela vassoura e tal. Vê que curioso. A minha esposa estava assistindo uma série e eu comecei a acompanhar, uma série que se chama Outlander. Sim. Uma das melhores séries de todos os tempos. Exato. E por que eu gostei? Porque, por exemplo, eu comecei... Uma das características de uma das personagens que passou a ser chamada de bruxa é porque ela sabia ler. Entende? Então, assim, a gente tem um conceito... O que é isso? Meu Deus, as bruxas. O que a Ali está trazendo? A coisa da vassoura, da bruxa? Não. É entender que ainda tem, por exemplo, mulheres que são perseguidas ou denominadas desse tipo assim, porque elas têm um conhecimento a mais do que... Exato. Dependendo do lugar, então, elas são perseguidas por isso. Por saber que, por exemplo, né, o fulano levou uma lança lá no braço, porque ela é de época, né? Ela tem... Não vou entrar em detalhes aqui. Ela saber que essa planta com aquela ali gera uma... E aí cura, vê que cura... É bruxaria. Meu Deus, como essa mulher sabe, né? Vê um escrito num negócio de uma outra era que está lá e que ninguém conseguiu decifrar até agora, ela consegue ler. Ou ela consegue escrever, né? E passar uma mensagem por escrito, eles chamam isso de bruxaria. Eles a procuram para que ela faça aquela bruxaria, que na verdade é ler um documento, que é ler um papel. Então, também é preciso, né? Não dá para fazer um anacronismo bobo, não dá para brincar, achar que está se tratando aqui de personagem, de historinha, da bruxa má do leste. Não é isso. São mulheres que, em algum momento, ousaram saber mais do que aquele momento sabia. Do que aquele momento ali se limitava a conhecer, né? Tipo a alegoria de Platão, né? É a mulher que virou para trás, né? Que deixou de olhar a sombra. Então, eu acho muito bacana. Como eu disse, Mas é engraçado que eles continuam perseguindo as pessoas. Continuam. Nós temos elos aí com a Idade Média, né? O Chicão vai falar sobre o Afeganistão, por exemplo, né? Que é um link que hoje o planeta Terra tem. Hoje a gente sabe que é possível viajar no tempo, bastando ir para o Afeganistão. São lugares que estão, em termos de civilização, mais atrasados. Completamente atrasados. Exatamente isso. As bruxas eram donas do saber. Elas possuíam saberes que os outros não tinham. E isso dava poder. Sabe quando é que a bruxa recebia o título? Eu tenho até medo que tu vai dizer. Quando ela virava sogra. Eu sabia. Vamos continuar no assunto que é importante. Tu vais falar sobre isso também, Roberta? Ela virava sogra e recebia o título, essa bruxa. Que quando vocês falaram em bruxa, Magda, eu lembrei, e tu certamente tens também um carinho especial, da Lia Luft, a nossa escritora amada, que nos deixou no final de dezembro e que tratava também com muita gentileza, com muito carinho, também com um aspecto lúdico, inclusive para as crianças, sobre as bruxas boas. Então fica a nossa homenagem à querida Lia.